As palavras de Jesus são espírito e vida. São elas que nos sustentam em nossa caminhada. Por isso, ao celebrar a Eucaristia neste domingo, reafirmemos nossa fé como São Pedro. Só tu tens palavras de vida eterna. Mas não o façamos apenas com nossos lábios, que todo o nosso proceder em família, em comunidade, manifestem a fé que professamos. Hoje, rezamos por todos aqueles que se dedicam aos ministérios e serviços em nossa comunidade, que com esmerada dedicação doam suas vidas pelo reino de Deus aqui na terra. A liturgia do 21º domingo do tempo comum nos fala de opções. Nos lembra que a nossa existência pode ser gasta a perseguir valores efêmeros e estéreis ou apostar nesses valores eternos que nos conduzem à vida definitiva, à realização plena. Cada homem, cada mulher tem, dia a dia, de fazer a sua escolha. Na primeira leitura, Josué convida as tribos de Israel reunidas em Siquém a escolherem entre o servir o Senhor e servir outros deuses. O povo escolhe claramente servir o Senhor, pois viu na história recente da libertação do Egito e da caminhada pelo deserto como só o Senhor Deus pode proporcionar ao seu povo a vida, a liberdade, o bem-estar e a paz. O Salmo 33 nos convida a saborear, a ver quão suave é o Senhor. Não há dúvida que Pedro não tinha compreendido todas as palavras de Jesus sobre o pão da vida, mas um dia ele tinha deixado tudo para seguir este mestre que falava e agia com autoridade. Ele tinha-lhe dado toda a sua confiança, sem reservas. As suas palavras eram palavras de vida, os seus gestos eram gestos de vida. Então, por que não aceitar que toda a sua pessoa fosse doadora de vida eterna? Pedro não se vê, pois, a deixar aquele que promete a vida em nome de Deus. Imagina-se o sofrimento de Jesus ao ver alguns dos seus discípulos deixarem de o seguir. Mas imagina-se também a sua alegria diante da confiança daqueles que não o deixarão, mesmo se vierem a conhecer o abandono momentâneo, a negação, a dúvida. Estamos prontos a fazer o ato de fé de Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Em Cristo e somente nele nunca ficaremos decepcionados. Portanto, o Evangelho coloca diante dos nossos olhos dois grupos de discípulos, com opções diversas diante da proposta de Jesus. Um dos grupos, prisioneiro da lógica do mundo, tem como prioridade os bens materiais, o poder, a ambição e a glória. Por isso, recusa a proposta de Jesus. Outro grupo, aberto à ação de Deus e do Espírito, está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Os membros deste grupo sabem que só Jesus tem palavras de vida eterna. É este último grupo que é proposto como modelo a todos os fiéis de todos os tempos. Na segunda leitura, Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem consequências também ao nível da relação familiar. Para Paulo, o amor que une a esposa e o marido deve ser um amor que se faz serviço simples e humilde. Não se trata de exigir submissão de um a outro, mas trata-se de pedir que os fiéis manifestem total disponibilidade para servir e para dar a vida, sem esperar nada em troca. Trata-se de seguir o exemplo de Cristo, que não veio para afirmar a sua superioridade e para ser servido, mas para servir e para dar a vida. O matrimônio cristão não pode tornar-se uma competição para ver quem tem mais direitos ou mais obrigações, mas uma comunhão de vida, de pessoas que, a exemplo de Cristo, fazem da sua existência uma partilha e um serviço a todos os irmãos e irmãs que caminham ao seu lado.
Paulo utiliza nesse texto, a propósito das mulheres, uma palavra que não devemos absolutizar: submissão. Essa palavra deve ser entendida no seu contexto sociocultural da época, em que o marido era considerado a referência fundamental da ordem familiar. É claro que nos dias de hoje, Paulo não teria usado este termo para falar da relação da esposa com o marido. A afirmação de Paulo não pode servir para fundamentar qualquer tipo de discriminação, de humilhação contra as mulheres. Aliás, Paulo dirá noutras circunstâncias que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Para o seguidor de Jesus, o espaço da relação familiar tem de ser o lugar onde se manifestam os valores de Jesus, os valores do reino, com a sua partilha de amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida. O casal cristão é chamado a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua igreja. A cada dia, a cada momento, valorizemos também essa vocação, a vocação matrimonial. E hoje recordamos a diversidade de vocações que o Espírito Santo suscita na igreja. Durante essa semana, ao agradecermos a Deus por tantos dons em nossa comunidade, meditemos sobre o que podemos fazer para viver melhor nossa vocação pessoal e ajudar pessoas a viverem segundo as suas próprias vocações. Que Deus possa nos abençoar a cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.